Graça e paz de Jesus Cristo em todos os nossos corações. Graças a Deus que Ele só deu para nós um coração. Nós somos um corpo completo, com duas pernas, com dois braços, dois olhos, duas orelhas. Mas o coração Ele deu só um. E foi o único que Ele pediu. Ele disse, filho meu, dá-me teu coração. Aí nós entregou para Ele. Não é mais nosso. Aquilo que você me deu agora é meu. E isso você fez. Fizemos com Deus, entregamos nosso coração a Deus. Hoje é um dia tão glorioso na minha vida, que por mais que a gente ora e agradece a Deus todo momento da nossa vida, ainda tudo é pouco diante do que Ele faz. Irmãos, e nós estamos aqui diante de um batismo, coisa que eu mais gosto, de ver pessoas nascer para o reino de Deus. Eu creio que essa chamada minha no meu coração, de agariar pessoas para o reino de Deus. E quanto mais eu me esforço, eu me adoro, eu trabalho, eu acho pouco, muito pouco. Eu queria ser mais para trabalhar para o reino do céu. Porque a palavra diz que tem uma recompensa. Nós recebemos essa recompensa todo dia, toda hora, todo momento da nossa vida. Nós estamos recebendo essa recompensa. Mas tem ainda uma recompensa que está guardada para aquele dia. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui reunidos nessa grande festa. Eu creio que o céu também está maravilhado. Porque um dia eu estava lá na Bahia, no monte, orando a Deus. E Deus falou comigo assim, se tu ficar firme, se tu me adorar, eu vou buscar os teus. E nem sequer um da tua família se perde. E eu tenho visto isso. E hoje, agora vocês analisam a minha alegria, se não é tão grande. Além de eu batizar hoje 3 netas para esse reino, nenhuma igreja de um homem pastor, que é meu neto, que eu ganhei ele para o Senhor, ele estava no ventre da mãe. E ela estava no mundo. E Deus falou comigo, olha, este daí que está no ventre da tua filha é um homem. E ele está entregue em tuas mãos. Eu sabia que Deus ia buscar a mãe dele para o reino. Mas Deus já estava me entregando ele antecipadamente. E eu tomei esses cuidados. Quando ele nasceu, eu já estava certa que eu ia cuidar dele. E aconteceu que eu levei ele da igreja, da igreja que eu congregava. Ele disse, você dirige um culto da quinta-feira. Ele não quer apresentar o meu menino, você traz ele na quinta-feira e apresenta. Na quinta-feira eu levei ele e apresentei a ele. Porque Deus é o que revela o oculto e o escondido. Deus é o que traz o que está longe para perto.
levanta o caído e ergue para louvar o seu santo nome. Nós consagramos agora lá na Igreja Batista, 18 pessoas foram consagradas para a glória de Deus, onde um era um grande bandido daquela cidade, foi consagrado a pastor. Outro irmão era um ladrão aqui de São Paulo, que roubava caminhão de, carga, caminhão, deixava os motoristas chorando e ele carregava o caminhão, roubando. Ele passou pela mão da rota, atirou na rota, a rota atirou nele, e não, irmãos, eu vejo Deus cumprir a sua palavra na minha vida. Esse homem é um neto meu, e Deus não deixou ele morrer na mão da rota, livrou ele, e foi consagrado agora. Eu quero que ele está aqui, levanta a mãozinha, fica de pé, meu filho, é esse aí. É um ex-ladrão, hoje é um servo, e ainda é meu braço direito. Nem só meu braço direito, como minhas pernas também, né, meu filho? Ele me carrega. Louva, irmãos, essa dádiva de Deus. E o outro irmão era um pai de família que andava caindo nas calçadas, bêbado, coitadinho. Isso aí é batalha. Você pensa que a gente chega lá e dá um bombonzinho e a pessoa vem, né? Não, é batalha. A gente entra no inferno, sai do inferno e vai e vem. E os demônios cercam daqui, cercam dali, e você passa por cima deles. Em nome de Jesus Cristo. Pensa que é 24 horas, é 5, 6, 8 anos. Ele passou 9 anos na cadeia. E hoje aquele que era ébrio, é também um braço direito para mim na igreja. É um presbítero. Igreja, nós temos uma luta muito grande, uma batalha que o frouxo Deus deixa para trás. Você é frouxo, fica aí. Eu vou lutar com quem é valente. Eu vou lutar, e nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, nós podemos esconder ela. Eu estava falando hoje na batalha de Gideão. Quantos Deus escolheu para estar ao lado de Gideão? Quando Deus escolheu para estar ao lado aqui do meu neto, do pastor Júnior, que Deus me fez eu sair do Brás e ia buscar ele lá onde você morava, meu filho? Na Penha. Todo dia de domingo de manhã, para trazer para a escola, porque na casa da mãe estava um churrasco todo domingo, era churrasco e cervejada. Eu ia buscar ele lá, trazia, quando ele me via, já estava com a roupinha, vamos embora. Mas Deus me deu amor e autoridade. Botava no ônibus e trazia, a mãe trazia para pegar a escola dominical comigo e o culto da noite. E foi uma batalha. Aí ela veio também para Jesus, foi melhor para mim. Vamos criar ele. Quando ele tinha uns 11 anos, chegou para um culto comigo, com os brincos na orelha. Tira esse brinco. Aí a mãe disse, é de ouro. E eu digo, estou perguntando de que é. Tira essa porcaria que você é homem. Aí ele foi, tiraram essa porcaria, jogaram para lá. Nem me falaram mais nada. E fomos lutar. Hoje ele é um pastor de vocês. Mas se eu fosse bancar frouxo e não tivesse autoridade, ele não sei nem onde ele estava.
Mas há o amor e a autoridade de Deus na nossa vida, irmão. Nós somos um povo que Deus escolheu para Ele. Por isso eu louvo a Deus, porque Deus me deu 15 filhos, 10 homens e 5 mulheres. Depois foi me dando filho dos outros, encostando, criou mais 15. Aí ficou 30. E sabe quanto eu fui na escola? Faltou um dia. Eu nunca fui. Eu não sei assinar meu nome. Mas não tem importância. Não me faz falta. Deus me deu a Bíblia. Agora eu leio a Bíblia. E toda a minha família, hoje eu posso ir tranquila. Cristo pode me guardar hoje. Eu estou feliz. Porque eu estou vendo minha família toda criada. E hoje é um dia indispensável. Porque, como eu já disse, as 3 netas ser batizadas e o pastor delas é um neto. Que eu posso puxar a orelha das que vai batizar hoje e posso puxar a orelha do pastor delas. Para a glória de Jesus Cristo. Mas, igreja de Deus, nós vamos ler um versículo da palavra de Deus, porque eu gosto de ser renovada. O barro fica cheio de ruga, né? Mancha, ruga no barro. Mas esse corpo espiritual não envelhece. Não cria ruga. A nossa alma. Um dia no ciclo de oração, antes de nós ler a palavra, Jesus Cristo me arrebatou. Foi assim. Eu chamei uma irmã para vir fazer. Nós tínhamos um culto das 2 às 5. E eu não tenho pressa de sair da casa de Deus. Eu tenho pressa de ficar. Eu tenho pressa de vir. Quando eu chego, estou bem. Não tenho pressa de voltar. Porque o melhor lugar de nós estar é aqui. É o melhor lugar. E naquele dia eu chamei a irmã para vir fazer a última oração, para nós terminar o culto. E ela veio e eu pus a mão no ombro dela enquanto ela orava. E o Senhor me levou, fez 2. Paulo diz que não sabe se no corpo, se fora do corpo. Ele foi arrebatado até o 3º céu. Mas ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas naquele dia eu vi que eu fui arrebatada em 2. Uma ficou no ciclo de oração. Deus dividiu. E uma Deus levou. Ele não me disse onde era aquele lugar. Mas era um lugar que eu não tenho palavra. Para ver nós receber o galardão. Irmãos, olha, é tão precioso, mas tão precioso, que nós não tem palavra. O tamanho, a grandeza, como pode? E eu perguntei àquele ser que me levou, que eu não a vi, mas estava aqui, como que aquele povo que eu conheço, pessoas como nós, mas ao receber o galardão, parece que virava tudo jovem, de 17 anos a 20 o máximo. E eu perguntei para ele assim, que presente era aquele que o povo recebe colocado na cabeça, preso assim, ficar seguro, bem seguro. E ele falou o nome, é galardão. Quando eu vi tudo aquilo, e Deus usava essa Olívia que estava aqui no ciclo de oração, trazendo um por um na frente, revelando de quando nasceu até aquela data. Deus ocupa nós. Deus nos ocupa. O ciclo de oração não sabia que a outra, passei 1 hora lá naquele lugar. E eu falei com aquele que me levou, olha,
Eu conheço esse povo. E ele, sim. Mas eu conheço, eles são um povo de idade. E por que está tão novo aqui? E ele disse, eu não estou te mostrando o barro. Eu não estou te mostrando o barro. Eu estou te mostrando o ser superior que veio do alto. Que veio do Pai, a nossa alma. Irmãos, que coisa linda. Nós não tem expressão como eu posso falar para vocês a grandeza. E eu perguntei para ele, o galardão é leve, né? E ele disse, sim. Porque o povo recebe tão grande, tão precioso, como vai se explicar? Não tem explicação. A beleza. Por isso, irmão, nós precisamos ser cada dia mais fiel a Deus. Cada dia nós romper mais, dar mais passos para cima dele. A nossa caminhada é para cima de Deus. É para se encostar mais em Deus. Crente que gosta de perder culto. Todo dia queixa. Parece que vai chover. Outra hora diz assim, parece que eu vou gripar. Outra hora diz, olha, sei não, mas estou sem vontade de ir no culto. Vigia, igreja, vigia. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Vou para o culto? Já vou agora. Eu vou me arrumar e vou chegar cedo na igreja. Porque eu vou adorar quem me gerou, quem me tirou do ventre, quem me fez beleza na terra. Eu vou adorar. Ser um povo avivado, não um povo murcho. A palavra de Deus diz que nós somos uma árvore que não murcha as folhas. Quando eu vejo crente bicudo, a pessoa bicuda, o que é que você tem? Resolve o problema? Então eu vou me alegrar. Se eu ficar triste, não vai resolver, então eu vou me alegrar. Porque eu sei que amanhã é outro dia. Nós vamos ler a palavra, viu, igreja? Está aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com a moleza, com a preguiça, com a desgraça. Não se conforme. Tome posição de pessoas guerreiras, de pessoas valentes, de pessoas vencedoras. Lá nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, diz assim, em todas estas coisas, somos mais que vencedor. Em todas, Olívia, em todas essas coisas, você já pediu, você já mediu meus problemas, mas a palavra foi quem disse, Deus não erra, e a palavra de Deus é Deus, que em todas, isso está no meu coração, noite e dia, eu durmo e acordo, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedora. Eu durmo e acordo, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedora. Romanos, capítulo 8, versículo 37. E essa palavra diz que nós não nos conforme em ser frouxo, em ser mole, em ficar triste e bicudo. Eu não vou não, que estou sem vontade. Claro que ele vai tirar a tua vontade, cara. Você não sabe que o diabo é ladrão? Você esqueceu que o diabo é ladrão? Ele não vai roubar a tua vontade de ir, cara. Toma posição.
Acorda! Na sepultura, quem te louvarão? E é para onde nós tudo vai. Quem louva a Deus na sepultura? Enquanto eu estiver viva, vocês vão ver eu adorando a Deus. Eu sei que um dia eu vou morrer e eu vou parar. Mas enquanto eu não parar, pode crer que vocês vão fazer como aquele jogador que diz, vocês têm que me engolir. Eu vou bater na tecla pela uma renovação, pela uma vida renovada, pela uma vida forte, pela uma vida corajosa. O que é isso, igreja? Até os jovens, você chega e vai conversar com o jovem, assim, caindo. O que você tem? Você não está cheio de força, de mocidade? Eu não me troco. Vamos dizer assim, eu tenho 30 anos, eu tenho 3 vezes 30 e ainda mais 2. E estou aqui voando. Meu Deus, eu fico assim, ó. Meu Deus, tem cabimento, um povo novo, cheio de força, cheio de mocidade, é de lucrar a vida, viver uma vida de fé, de esperança, de força, de renovação. Chegou um homem um dia para Jesus Cristo, e ele era um famoso, ele era um príncipe, e disse que de noite ele foi ter com Jesus. Eu ia falar assim, Jesus Cristo já está sabendo de que eu estou falando. Quando ele chegou, foi falar com Jesus. Senhor, eu sei que tu é de Deus, né? Pelos sinais que tu faz, só pode ser de Deus. Jesus Cristo respondeu para ele, quem não nascer de novo não entra no reino do céu. Ele ficou assim, extasiado. Como pode? Eu sou um homem velho. Como eu posso voltar ao ventre da minha mãe, olhando para as coisas de baixo, olhando para as coisas terrenas? Jesus Cristo disse, que é isso, rapaz? Eu estou te falando do reino celestial, não estou te falando desse mundo. Nascer de novo é nascer de Jesus Cristo. E você e eu nascemos, tomamos posse. Nós nascemos de Jesus Cristo. Nascer da água e do Espírito, foi o que Jesus Cristo falou para aquele príncipe chamado Nicodemos, e ele se converteu. Ele se converteu naquela pregação de Jesus Cristo, que se vê lá na ressurreição de Jesus Cristo, né, pastor Júnior? Ele foi um discípulo oculto, Deus teve 2 discípulos ocultos para a sepultura dele. Que coisa linda, né? Como não amamos Jesus Cristo, como não amamos Deus, como não amamos Deus de todo o nosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13, ele diz que buscar-me-ei e me acharei quando me buscarde de todo o vosso coração. Esse coração que eu já disse que não é nosso, é dele, nós já demos a ele. Aleluia. E agora buscamos ele, esse nosso coração dobrado, humilhado, debaixo da potente mão de Deus, para que ele nos exalte. Irmãos, a exaltação de Deus é nos levar na Nova Jerusalém. Eu já disse para ele, Senhor, aquele galardão que tu me mostrou, se eu não receber não tem importância, eu entrando lá já está bem, está muito bom. Mas Deus diz que tem além, um preço além, um presente além, como tem um preço além para nós pagar. Tem um galardão além do que nós espera. Portanto, não vamos nos conformar. Vocês sabem o que é o crente conformado? Diz assim, domingo eu fui na igreja. Eu fui na igreja domingo,
Agora o pastor disse que é para ir quarta-feira, mas ora, eu não vou não. O domingo tem um culto de manhã e tem outro à noite, então eu vou escolher. Ou não vou no de manhã, se eu for no de manhã, não vou na noite. Se eu for na noite, não vou no de manhã. Irmão, vamos celebrar Jesus Cristo. Todo momento da nossa vida. Semana passada, Deus me trouxe uma passagem, uma palavra, e diz assim, tu não vai assustar com a palavra que eu vou te falar. Que foi, Jesus? Tem crente que hospeda demônio na casa deles e não a mim. Eu espantei e falei, misericórdia. Pois é, o demônio da preguiça, que é um demônio, da moleza, da doença que não existe, mas ele cava, ele ajeita, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma dor na perna, uma dor no pé, sei o quê, para não ir para a igreja, e é demônio segurando eles em casa, para hospedar demônio e não Espírito Santo de Deus. Igreja, vigiamos nisso com toda a perseverança. Vigiamos muito a Deus para ser um povo humilde, um povo buscador, um povo que busca a Deus de todo o nosso coração. Nós estamos esperando Jesus hoje. Que bagagem nós vamos ter para apresentar? Tem um hino na harpa, número 16 da harpa. Diz, posso ter nas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Mas eu não apresento nem a minha. Como é que eu vou apresentar dos outros? Irmãos, graças a Deus, igreja, porque esse pastor de vocês passou pelas mãos do fogo. É vara, lá em casa é vara. Lá em casa não tem chazinho de canela, não. Pastora, eu vim buscar oração. Ô, meu filho, foi bem-vindo. Vem cá, senta na mesa aqui. A Bíblia está aberta, em cima da mesa. Tome. Quando eu encho a barriga dele de palavra, eu faço a oração e vai embora. Meu café fica aí, ninguém toma, porque eu não vou coar. Aproveitando a oportunidade para pregar a palavra que converte, a palavra que lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, João 8, 32, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que nos renova, que nos liberta. Libertar de quê, pastora? Eu sou nova, sou são. É tanta coisa que Deus precisa de libertar e libertar nós. Tanta coisa. Para nós ser um povo de cabeça erguida, como disse lá em Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14, diz, ele nos deu por cabeça e não por cauda. Nós estamos em cima e não embaixo. Um povo desse lavado pelo sangue de Jesus ainda contra a derrota. Por quê? Porque não busca. Ele diz, quem busca a Deus de nada tem falta. Eu sempre conto uma coisa que aconteceu comigo esse ano agora. Eu tinha R$50, mas eu precisava de 100. Aí eu falei assim, Jesus, eu preciso de R$50, porque eu preciso de 100, mas só tem 50. Me dá 50. E larguei, deixei. Com poucas horas chegou lá no portão gritando, eu cuido de viúva, eu cuido de viúva. Meu Deus, quem é? Fui lá. Cheguei lá, irmão. Um amigo meu estava lá no portão, meteu a mão na bolsa assim, tirou 50. Então, pela grade. Eu entro, meu filho. Não, montou na moto, foi embora. Veio trazer os 50 para mim. Aí quando eu contei para ele o caso, ele disse, por que você não pediu 100? De covardia.
Covardia, eu tinha 50, pedi mais 50, eu tinha pedido 100, porque era 150, não era? Mas a covardia, eu pedi 50. Igreja, Deus está pronto para nos abençoar, mas falta um povo que seja os 300 Gideão. Levanta as mãos comigo, todo mundo, vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Uma coisa que Deus nos deu, os instrumentos muito bons, né? Nós já carrega esse instrumento. Eu sempre falo que nossas mãos é instrumento de Deus. Já é instrumento para nós bater palma, para nós saltar. Diz que até a tristeza na presença dele bate palma. Olha aqui, que presença, hein? E essa presença está aqui. Com você e com nós. Essa grande presença. Nós vamos orar e já agradecer por esse público, esses valentes, essas mulheres valentes, que quem louva a Deus é valente, quem prega é valente, quem vai para o culto é valente. E nós estamos na posição de valente, de guerreiros. Somos guerreiros de Deus da terra, para a glória de Jesus Cristo. Nós agora vamos orar, né, pastor Júnior? Nós vamos orar. Agradecer a Deus porque você é dos 300 Gideão. 300. Quantos homens Gideão tinha para aquela guerra? 32 mil. Olha para mim, igreja. 32 mil. Mas naqueles 32 mil homens, só tinha 300 valentes. Meu Deus do céu, mas aqui, pastor, você vai lutar com 300 valentes. Graças a Deus. 300 valentes venceu a morte, a batalha para Gideão, né? 300 pessoas valentes. Os mole ficou tinha 32 por 31 e 700. Irmão, não é brincadeira não, foi embora. Com 300 valentes, foi a batalha, Gideão ganha e Gideão recebeu o galardão. Como hoje nós estamos recebendo o nosso. Oramos, Pai eterno, divino Deus. Ó Pai, agora Deus, nós não podemos nos conformar com a moleza, com a tristeza. Nós não podemos nos conformar com a preguiça. Nós não podemos nos conformar com as coisas diabólicas. Nós não podemos nos conformar. E essa palavra diz que nós não podemos um povo ser conformado com a derrota. Conformado com a desgraça, com a miséria. Mas cheio do espírito de avivamento. Do espírito de Deus, espírito de renovo. Espírito forte de batalha, de guerra. Mas somos em todas essas coisas, Pai, mais do que vencedores em Cristo. Pai, abençoa o pastor Júnior, esse teu servo, esse escolhido, esse batalhador, esse guerreiro. Pai, eu sei que tu ama este homem. Eu sei que tu ama esse teu servo. Eu sei que ele é o escolhido do ventre da mãe dele. E nós vimos, Pai, Pai, não contei nada que aconteceu na vida dele comum. Mas depois nós vai contando, né, Pai? Nós vai contando. Quantos laços de morte Deus cortou da vida dele. Para hoje ele está aqui nessa igreja, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E carregando um povo no seu coração. Meu Deus, te louvamos, te bendizemos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré.